Salve, salve, nação rubro-negra! Bom dia, meus amigos. Chegando aqui para trazer o pré-jogo Flamengo e Vasco daqui a pouquinho, às 6h30, no horário de Brasília, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tem esse clássico que promete muito, acho que vai ser um clássico quente, porque o Flamengo, por mais que esteja também com a cabeça levemente ali na Libertadores quarta-feira, o Flamengo sabe a importância de vencer um clássico para manter confiança, ainda mais nessa sequência onde a gente está jogando a nosso favor em casa, com a torcida presente mais uma vez, expectativa para mais de 50 mil torcedores. E o Vasco, depois de ter tomado no primeiro semestre uma goleada histórica de 6-1, vai querer vir dar a volta por cima, vai vir com faca nos dentes. A promessa é que o Vasco coloque aí força total, até porque essa semana o Vasco não está na Libertadores, né? O Vasco essa semana vai poder descansar, vai poder recuperar os seus atletas, então o espírito é totalmente diferente. Mas antes da gente dar um pontapé inicial aqui, vou lembrar vocês não se esquecerem de deixar o like, de se inscreverem no canal, é muito importante a sua inscrição. Ativa o sininho e compartilhe. O nosso pré-jogo vai ser bem curto, vai ser bem objetivo, mas no pós-jogo a gente vai fazer o pós-jogo mais tradicional, longo, trazendo aí as análises ao vivo para vocês, trazendo também a coletiva, então vai ser um pós-jogo mais completo, começando aí por volta de 8h20, mais ou menos. Acabou a partida, pode vir aqui no Visão Rubro-Negra, que é garantia que a gente estará aqui juntamente com vocês, tá? O Flamengo chega, então, embalado, né? O Flamengo chega embalado depois de uma classificação em cima do Bahia na semifinal da Copa do Brasil, e o Flamengo está tentando colocar o Brasileirão de volta nos trilhos. Isso porque ontem o Botafogo fez o seu papel, venceu em casa o Corinthians de 2-1, então foi a 53 pontos, teoricamente abrindo aí mais uma vantagem para o Flamengo, mas o nosso alvo necessariamente não é só a liderança, mas não se distanciar desse bolo, desse G4, por mais que o brasileiro não seja uma prioridade. E nas últimas 5 rodadas, o GE trouxe um dado importantíssimo. Nos últimos 5 jogos, o Flamengo tem 3 derrotas, um empate e uma vitória. Então, aproveitamento horroroso. O segundo turno do Flamengo é um segundo turno de time rebaixado, de time que estaria na zona ali, né? No Z4 e tal. E o Flamengo está, nesse momento, como quarto colocado. O técnico Tite, obviamente, vai ter alguns desfalques, como o Ayrton Lucas, né, que não vai estar presente por conta do cartão amarelo. Tem o Alcaraz, também por conta da expulsão contra o Corinthians. Mas tem 2 reforços, Alexandro, que já deve estrear de titular, e o Gonzalo Plata, que já vai estar à disposição no banco de reservas. Do outro lado, eu vou colocar aqui o campinho, né? Mas do outro lado, você tem o Vasco. O Vasco vem empolgadíssimo, até porque conseguiu uma classificação até mesmo improvável para muitos torcedores, contra um Atlético Paranaense que em casa é fortíssimo. E detalhe, o Atlético estava vencendo de 2-0 com um jogador a mais, e mesmo assim não conseguiu ampliar a vantagem, perdeu um caminhão de gols, e nas penalidades o Léo Jardim garantiu ali, né? Defendeu o pênalti do Canóbio. O Vasco fez os seus 5 gols e se classificou também para a semifinal, algo que não acontecia há muito tempo. Uma coisa é importante destacar sobre o nosso adversário. Rafael Paiva, atual treinador que comanda pós Ramon Dias, mostra uma metodologia, uma ideia e um trabalho totalmente diferente do Vasco há alguns meses atrás. Tanto que o Vasco não perde há 5 jogos. O Vasco subiu, tá? O Vasco estava perto da zona, agora é o 8º colocado, então tem uma distância menor e considerável por agora. E além disso tudo, o Vasco vem apresentando nesse momento um futebol mais consistente, um futebol mais convincente, vem conseguindo encaixar algumas coisas. Se a minha internet estiver oscilando aí, tá? Lembrando a vocês que eu ainda estou em viagem, volto para casa amanhã. Então, se ela oscilar aí, vocês depois coloquem aqui abaixo nos comentários que a gente vai estar de olho, tá bom? Então, Rafael Paiva, treinador do Vasco, está vivendo um bom momento com a equipe. Ainda tem uma dúvida se ele vai poder contar com o Felipe Coutinho ou não. O Felipe Coutinho chegou, mas está naquele processo de transição e etc. Há mais de um mês que não joga, mas ainda existe uma expectativa e a gente vai estar trazendo alguns detalhes aqui para vocês. Primeiramente, vou colocar aqui o campinho do Mengão na tela, tá? Esse é o provável Flamengo, segundo o GE. Então, o Flamengo deve vir a campo com... Deixa eu descer aqui, até para ficar melhor. Pronto. O Flamengo deve vir a campo com Rossi no gol, Varela, lateral direito, Fabrício Bruno e Léo Pereira na zaga e Alexandro, lateral esquerdo. Eric Pulgar, Léo Oxis e Arrascaeta, Luiz Araújo, Jesse e Bruno Henrique. Eu confesso para vocês que eu não sei se essa informação do GE está tão precisa. Ainda tenho algumas dúvidas aqui a respeito dessa informação, até porque tem jogadores que estão desgastados,
tem outros que tá vindo numa pegada e numa sequência, como, por exemplo, o Gerson. E lembrando a vocês que a gente tem um jogo extremamente difícil na quarta-feira, na quinta-feira, né, na verdade, contra o Peñarol, para o confronto da Libertadores. Dessa lista aqui de jogadores, nós temos 2 pendurados. Léo Ox já tem 2 cartões amarelos, então atenção para o Léo Ox. Se receber o terceiro, está fora do próximo jogo. E o Carlinhos, que não deve começar a titular, também está pendurado e pode acabar ficando de fora, tá? Já na escalação do Vasco, vou descer aqui para vocês, ó, até para a gente ganhar tempo. Essa é a provável escalação do Vasco. Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, lateral direito, Maicon e Léo na zaga, Lucas Piton, lateral esquerdo, Hugo Moura, Souza e Payet, Ryan, David e Verrete. Então, essa é a provável escalação que o Rafael deve vir a campo. O que a gente pode trazer aqui de resumo, de objetividade para vocês nesse pré-jogo, tá? Primeiro, qual é o ponto forte do Vasco que o Flamengo tem que ter atenção? Cruzamentos em cima do Verrete. Verrete hoje ele tem uma média altíssima de gols, de aproveitamento, seja pelo alto, seja por baixo, em finalização. E é o jogador a ser marcado. Verrete aqui no Vasco, ele corresponde a 60% do ataque. Não vou dizer que é 100%, porque tem alguns jogadores que chegam aqui na segunda bola, que eu vou explicar para vocês, mas ele corresponde a 60%, 70% desse ataque do Vasco. Todo jogador em construção, na maioria das vezes, vai procurar o Verrete, seja em movimentação, seja também em deslocamento entre os zagueiros para pegar o cabeceio ali. Ele que é muito forte. Um dos jogadores, inclusive, pegando os dados ali, de maneira geral, do Campeonato Brasileiro. Só para vocês terem noção, o Verrete tem 46 cabeceios no Campeonato Brasileiro até agora, com uma média muito boa de gols. E o segundo colocado é o Flaco Lopes do Palmeiras, que tem 17. Então, vocês têm noção disso? O Verrete tem 46, o Flaco Lopes tem 17. Isso já deixa bem claro o quanto o jogador ele tem um aproveitamento muito alto. Ele muitas vezes pode estar mal posicionado, mas ele chega inteiro na jogada. E detalhe, não é um garoto. A gente está falando já de um jogador experiente, mas perigosíssimo do ataque do Vasco, que a nossa zaga tem que ter uma atenção redobrada hoje, tá? E os cruzamentos para o Verrete, 90% das vezes vem no Lucas Piton, lateral esquerdo. Se o Flamengo não fizer uma marcação na origem da jogada, possivelmente o Verrete vai dar muito trabalho para Fabrício Bruno Léo Pereira, ou então que seja uma dupla de zaga diferente, porque existe uma expectativa nos bastidores que o Flamengo venha com uma dupla de zaga um pouquinho diferente do que o habitual, tá? Então possa ter essa mudança aí, a gente vai saber em breve e vai estar postando lá no nosso Instagram, Visão Rubro-Negra. Então, Lucas Piton, lateral esquerdo do Vasco, é o jogador mais responsável de fazer essa jogada. Eu vi, inclusive, em algumas partidas recentes da equipe deles, que o Lucas Piton tem muita liberdade. Então, assim, às vezes parece que o treinador adversário não estuda, ou então não sabe o ponto mais forte da equipe que vai enfrentar. Eu espero que isso não aconteça com o Tite, com o Kleber Xavier, com o César Sampaio, porque se ele receber espaço, ele vai procurar o Verrete 90% das vezes. Se ele tiver a marcação, aquela marcação acirrada, onde você mata o cruzamento na origem da jogada, dificilmente o Verrete vai ter ganhos e vai ter sobra nesse tipo de situação. No primeiro jogo, Flamengo e Vasco, lá na ida, né? No início do Campeonato Brasileiro, o Verrete teve poucos cabeceios. O Flamengo até conseguiu anular muito bem o Piton. E quando teve cabeceio, o Léo Pereira fez antecipações corretas. Isso é muito válido, que a gente tem que destacar aqui. Então, hoje, o segredo maior é esse para a questão de cruzamento. Além dos escanteios tradicionais, algo que a gente sabe aí também, tá? Outro ponto importante. Segunda bola. A segunda bola do Vasco geralmente vai procurar muito aqui alguns jogadores. O próprio Piton, ele é um lateral que, por exemplo, no escanteio do Vasco, ele vai ficar para a segunda bola. E ele finaliza bem de fora da área. Payet também vai fazer a mesma tentativa. Hugo Moura chega lá na frente também, tanto que ele fez gol, né, contra o Atlético Paranaense no jogo de ida da Copa do Brasil, foi até anulado. Então são caras que pisam na pequena área e a gente tem que ter uma atenção redobrada aqui. O David e o Ryan são jogadores mais de velocidade, mas eu imagino que os nossos laterais conseguem dar conta tranquilamente e a nossa equipe precisa estar compacta para tentar fechar principalmente o lado esquerdo da equipe Cruz Maltina. E quando tiver um escanteio, uma bola parada de falta, que o Vasco vai colocar, por exemplo, a bola lá aérea, o Flamengo tem que ter uma postura corporal para se antecipar rapidamente nessa segunda bola. O time não pode ficar ali, a Deus dará, tentando tirar a bola de cabeça e deixar os jogadores do Vasco perfilados dentro da pequena área com liberdade para chutar. O Flamengo tem que se antecipar, os jogadores já têm que estar perfilados corretamente
para chegar ou travar a jogada, ou inibir, ou até mesmo antecipar. Porque se o Flamengo antecipa, o Vasco tem um problema de compactação entre as duas linhas. Nessa compactação, que é a primeira linha aqui, Léo, Maicon, Paulo e o próprio Lucas Piton com Hugo Moura, Souza e Payet, por exemplo, o Payet não volta para marcar. Payet é jogador de meia para frente. Payet dificilmente vai ficar voltando para marcar, vai fazer recomposição física. Hugo Moura e Souza são os caras mais encarregados para isso, mas muitas vezes existe um espaço muito grande entre essa segunda linha e a primeira linha. E o Lucas Piton, que é muito ofensivo e sobe para atacar, tem muitos problemas defensivos. Várias vezes você vai observar o Lucas Piton voltando errado ou voltando atrasado, ou então, se ele chegar dando espaço, né, uma distância muito grande entre o zagueiro, e o Flamengo pode fazer tabelas, algo simples, na minha opinião, bem primário do futebol, que é a tabela. O Flamengo pode fazer um 2-1 em cima do Piton, se ele subir, o Flamengo tentar se recuperar ali, fazer um 2-1 rapidamente, vai ter muito espaço. O Léo e o Maicon não são os melhores zagueiros, a questão defensiva do Vasco deu uma evoluída com o Rafael, como eu falei para vocês, tanto que desde quando o treinador novo chegou, o Vasco tem a quarta melhor defesa do campeonato. Então, assim, já deu uma crescida muito grande, mas a zaga deles ainda batem cabeça em alguns momentos. O Maicon, às vezes, tá posicionado errado, o Léo tá atrasado na jogada, o Lucas Piton dá condição, o Paulo Henrique, com todo respeito, não é esse exímio lateral direito. Então, o Flamengo pode se aproveitar nessa movimentação entre linhas, se for o Arrasca, né, que pode estrear, se vai ser com Gerson ou sem Gerson, o Flamengo pode se aproveitar desse espaço entre linhas para incomodar o adversário e para novamente buscar os gols, para novamente buscar as vitórias e conquistar esses 3 pontos, tá? Além disso, hoje é um jogo muito propício para a gente jogar nas costas do oposto de jogadas aéreas. Como assim, Letícia? Eu vou explicar para vocês. Exemplo, Flamengo vem aqui no ataque pelo lado do Paulo Henrique. Um jogador destro, ele vai cortar para o corredor central, certo? Onde está o Souza, por exemplo, e vai cruzar com seu pé direito para o lado oposto, que é o lado esquerdo, pegando o quê? As costas do lateral Piton. Esse tipo de jogada funciona demais, porque o Piton, ele geralmente falha muito. A gente não diz sobre Ayrton Lucas aqui no Flamengo, que Ayrton Lucas tem muita dificuldade de jogadas aéreas, de cruzamento nas costas, etc. O Piton tem muita. E aí a gente sabe, pô, se você tá enfrentando o Vasco e o cara tem essa dificuldade, você tem que dar uma explorada. E o Flamengo pode sair ganhando com algum tipo de jogada. O Atlético Paranaense fez gol assim na ida, fez gol assim na volta, porque teve outras incompetências ali atreladas que não vem ao caso, mas fez gols de cabeceio nas costas do Piton, ou então jogando para dentro da pequena área, o Mastriani mesmo, né, bem posicionado lá no segundo pau. Teve outro jogador também, que não sei se foi o Christian, enfim. Então o Atlético conseguiu algumas oportunidades justamente desse cruzamento para o lado oposto. E é algo que o Flamengo pode fazer se a gente conseguir colocar um jogador, por exemplo, destro, no lado direito e um canhoto no lado esquerdo. Hoje seria totalmente plausível para a gente entender um pouquinho o nosso adversário. Sobre o Flamengo, vamos voltar aqui à escalação do Flamengo novamente, porque a gente tem aqui o Alexandro. O Alexandro vai fazer a grande estreia. Existe uma expectativa muito grande por parte do torcedor rubro-negro para a estreia do jogador, até porque eu imagino que o nosso alento hoje é pensar que o Alexandro deve minimamente dar um pouco mais de consistência defensiva, algo que o Ayrton Lucas não entrega. É bem verdade que o Ayrton Lucas tem fôlego, chega inteiro na jogada, dá muita profundidade, alarga o campo, enfim, ele tem suas qualidades, tem seus defeitos também, mas o Alexandro é um jogador mais experiente. Geralmente, ele vai ficar muito ali nesse cacuete parecido com o que Felipe Luiz já foi no Flamengo. Não vai ser aquele lateral ofensivo, mas vai preencher o meio de campo, vai tentar dar um passe entre linhas, talvez buscando um próprio Léo X que se movimenta e se posiciona corretamente. E a gente sabe que ele pode ser um jogador surpresa, né? Ele pode ser um jogador surpresa para essa situação, até porque é a estreia dele, então não existe um estudo prévio do Alexandre no Flamengo, porque é a primeira partida que ele deve realizar. E a gente tem um jogador fortíssimo no 1 contra 1, que joga no lado direito, que pode estar no lado esquerdo do Vasco, que é justamente o que eu falei para vocês, que é o lado fraco, que é o Gonzalo Plata. Se o Luiz Araújo tá sem fôlego, porque ele também, né, Luiz Araújo é monstro, o cara dá conta defensivo, ofensivo, se entrega, dá carrinho, é um jogador muito coletivo. Ele não tá dando conta, tá cansado, dá uma segurada no Luiz Araújo, deixa para Libertadores, bota o Gonzalo Plata, Tite. Bota o Gonzalo Plata, ele vai chegar com vontade. Eu tenho certeza que se tem uma coisa que não vai faltar para ele hoje, é sangue, é raça nas veias. Ele já estava empolgado no Maracanã contra o Bahia. Imagina num clássico que o negócio é diferente, que o negócio é mais quente. Existe uma preocupação da torcida. O Alcaraz foi expulso no primeiro jogo.
Letícia, isso pode acontecer com o Gonzalo Plata? Eu não boto a minha mão no fogo. Gonzalo Plata também é sanguíneo, tá? Ele vai para cima, ele vai mostrar vontade, ele vai querer mostrar futebol, serviço, então pode ser que no meio do caminho algumas coisas aí aconteça. Então, o Gonzalo Plata hoje, nesse X1 aqui, cara, daria muito certo. Imagina o seguinte cenário aqui. Gonzalo Plata fecha a segunda linha, Flamengo antecipa um contragolpe aqui, faz um contragolpe por cima do Vasco, bota a bola no Gonzalo Plata e ele vai nesse X1, muitas vezes nas costas do Piton, ou até mesmo para cima do zagueiro. Possivelmente a gente vai ver a melhor característica do nosso equatoriano nessa partida, se ele for bem utilizado pelo treinador. Então, eu estou no expectativa, estou animada pelos nossos reforços e espero que possa corresponder muito bem. Lembrando a vocês, até porque eu estava falando do Piton, que ontem o Vene Casagrande trouxe a informação que o jogador ainda era dúvida, tá? Não teve uma notícia até o momento atualizada se ele vai jogar ou não vai, mas ele estava com uma suspeita de hérnia inguinal. E aí, possa ser que ele seja preservado. O departamento médico do Vasco está analisando, ele treinou sem dores. Eu acho que ele vai para o jogo, ainda mais para um jogo desse tamanho, e pelo Vasco não jogar essa semana, mas existe uma dúvida aí a respeito disso, além do Coutinho, que eu já citei aqui para vocês, tá? Então é isso. Essa é a provável escalação na tela. O Flamengo deve ir com força máxima mais uma vez. Vamos observar qual vai ser a nossa atuação na preleção de Flamengo e Bahia. Na preleção, não. No pós-jogo, Flamengo e Bahia com a classificação, o Matheus Bach, na Flá TV, até disse assim: essa é a cara do nosso time. Retomou o que a gente estava fazendo antes. Quem vem aqui tem que sofrer correndo atrás da gente. Quando não temos a bola, né? Ele falando, quando não temos a bola, vamos agredir o cara. É daqui para cima. Realmente, o Flamengo jogou melhor do que o Bahia. O Bahia muito aramelice, toca de um lado, toca para o outro, um negócio assim totalmente horroroso. Até falei sobre isso aqui, né? Me surpreendeu o futebol do Bahia mais uma vez e o trabalho do Rogério Ceni, isso que a gente já comentou na sexta-feira. Mas o Matheus Bach comentando, né, que o Flamengo tem que ser isso aí. Eu espero que a comissão técnica tenha consciência disso, porque o Flamengo não é um time que faz 1-0 e retranca. Não é um time que está empatando e fica fechadinho na sua casinha. Não, o time do Flamengo sempre teve um DNA de ser propositivo, de ser agressivo, de manter a posse de bola, de sufocar quando perde, de fazer aquela pressão pós-perda de 5 segundos, justamente para não deixar o adversário à vontade no jogo, e que o Flamengo hoje faça uma boa partida, que venha uma boa vitória para cima do Vasco. Ah, Letícia, 1-0, tá bom, cara, é 3 pontos. O Flamengo precisa somar, porque já está no G4, não pode sair dessa zona, porque ninguém tem garantia de nada de Copa do Brasil e Copa Libertadores. Ainda é um campeonato longo, né? A gente tem algumas disputas pela frente e os chaveamentos também complicados ali, principalmente na Libertadores. Então, o Flamengo tem que fazer o seu papel no Brasileiro, se manter vivo ali no G4, continuar, quem sabe, né? Até mesmo incomodando, ninguém sabe até dezembro, novembro o que pode acontecer. Então, vai que a gente no final ali consegue beliscar ainda esse Campeonato Brasileiro e até por ter uma rodada a menos ainda com o Internacional que ganhou do Fortaleza semana passada, né, na rodada atrasada. Então, a gente também tem esse jogo atrasado. Enfim, então vem uma expectativa muito boa para esse confronto e eu quero saber a sua opinião, tá? O que você espera do Flamengo hoje? O que você espera do nosso adversário? Coloque aqui abaixo no comentário. Lembrando a vocês que mais tarde, acabou o confronto, acabou o jogo, eu volto aqui ao vivo no nosso pós-jogo para analisar esse confronto e para trazer todas as informações, tá bom, galera? Eu vou ser objetivo e vou ser direta hoje, porque, como eu falei para vocês, estou em viagem, né? No casamento de um primo. Por isso que ontem à noite eu também não apareci. Agradeço, inclusive, o carinho de todos vocês aí com a gente. E é isso, tá bom? Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo e até mais. Valeu, nação!